Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 11 de junho de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º, capítulo 8, intitulado Emancipação da Alma. E hoje nós vamos iniciar a questão 403. Vamos orar? Vamos então unir os nossos pensamentos. Vamos trazer em nossa memória presente a imagem do nosso Senhor Jesus. Divino amigo, mais um encontro, mais uma oportunidade de estudo e esclarecimento. Mais uma oportunidade de contato com a doutrina espírita. Tudo isso, amor amado, é expressão do teu amor e do teu cuidado para com cada um de nós. Estudando sobre a emancipação da alma, que nós possamos compreender, meditar e despertar um tanto mais a nossa responsabilidade para com a nossa vida, para com os nossos pensamentos. Que os amigos espirituais que aqui se fazem presente possam nos inspirar, nos conduzir, porque todos nós aqui nos encontramos, Senhor, em Teu nome. Que a Tua paz possa envolver a todos nós e que os amigos espirituais possam nos inspirar e conduzir mais um estudo que nós realizamos em Teu nome. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Então vamos lá. Por que nem sempre nos lembramos dos sonhos? O que chamar de sono é apenas o repouso do corpo, pois o espírito está sempre em atividade. Então, no momento que eu estou com o corpo em cima da cama, dormindo, o corpo dorme, ele está inativo, a alma não. A alma não está. E olha aqui, ele diz, pois o espírito está sempre em atividade, sempre em atividade. Então, vamos pegar esse princípio, que o espírito está sempre em atividade, e o pensamento, ele é um atributo do espírito. Então, o espírito está sempre em atividade. Então, partindo desse princípio, existe em algum momento eu ficar sem pensar absolutamente nada? Entende isso? Então, tia, e o que seria então esse silêncio mental que a espiritualidade tanto nos fala? O que eles dizem? Nós vamos adentrar em zonas difíceis. Permaneçam em oração. Então, o silêncio mental é o exercício de pensar uma única coisa. É uma concentração direcionada para um mesmo ponto. O que é o barulho mental? É você pular de um galho para o outro numa rapidez tamanha. Isso faz barulho, essa mudança de pensamento. Ai, meu Deus, será que eu deixei a panela no fogo? Amanhã eu tenho que assinar aquela documentação. Ai, amanhã tem que levar o menino na escola, eu tenho que aproveitar e falar com a professora sobre isso. Ai, eu tenho um negócio no trabalho para resolver, eu não resolvi tudo, eu preciso ligar para o fulano.
Entendeu? Isso é pular de um galho para o outro. Vamos dar um exemplo que o próprio Divaldo conta, e é bem específico esse, porque ele vai conversar. Então, a Joana disse, eu vou te levar até onde o fulano está sendo, tinha acabado de desencarnar, tinha pouco tempo, ele vai ser despertado hoje. Então, aí a Joana disse, mas eu solicito que o nosso irmão faça silêncio. Ao se aproximar, e quando ele viu o cidadão, o amigo que estava ali ainda adormecido, ele pensou, fulano. Quando ele pensou, fulano, o ser estremeceu. E a Joana o advertiu, disse, eu pedi para você fazer silêncio íntimo. Então, nesse momento, ele direcionou para alguém, pensou e chamou, já fez um barulho, tá? Então, quando a gente fala em silêncio, muitas vezes o nosso grau de estresse emocional é resultado desse pensamento excitado, essa troca, esse pular de galho em galho constantemente. Isso cansa e cansa muito. Aí você vai ouvir uma aula dessa e vai achar que você vai sair por aquela porta e já vai começar a partir de hoje pensar uma coisa só. Quantos séculos a tua cabeça está adaptada e habituada a esse barulho mental? Eu não estou falando em décadas, eu estou falando em séculos. De repente, agora você está ouvindo pela primeira vez isso, você nunca parou para pensar nisso. Então, nós saímos daqui com um trabalho para casa. Então, nós vamos começar, primeiro, ter consciência, porque muitas vezes nós pulamos de um galho para o outro sem ter consciência disso, sem se aperceber. Então, nós vivemos sem ter consciência da nossa realidade, do que pensamos, inclusive. Então, hoje você já tem uma informação. Gente, não é que a tia está certa? Não é que a gente realmente, eu acabo pensando 1000 coisas ao mesmo tempo? E quando a gente, às vezes, está dirigindo, que a gente, de repente, se desperta, meu Deus, eu nem me lembro que eu passei por tal canto, tal canto, tal canto. Olha o perigo. Nós podemos provocar um acidente gravíssimo por essa ausência, por esse pensar diferenciado. E isso atrapalha tudo em nossa vida. Isso atrapalha a nossa concentração, isso atrapalha a nossa aprendizagem, isso atrapalha o nosso trabalho quando vamos aplicar um passe, isso atrapalha quando nós estamos numa reunião de desobsessão. Por quê? Porque nós não estamos habituados ao controle mental, a direcionar o pensamento sempre para o mesmo ponto. Então, isso é uma conquista, isso é um exercício diário. Tia, como é que eu posso fazer isso? Primeiro ponto, tenta estar presente no que você está fazendo. Disciplinar, como disciplinar? Esteja presente no que você está fazendo. Então, se você está cortando legumes, presta atenção e corta os legumes para você não cortar seu dedo. Se você está tomando banho, toma teu banho, sente a água cair no teu corpo, sente você esfregar o seu corpo. Te concentra, esteja presente. Se você está conversando com alguém, escuta. Não fica pensando no que tu vai falar em cima do que a pessoa está dizendo. Você está fazendo barulho, você não está conseguindo ouvir a pessoa. Então, isso é um exercício, isso é uma conquista. Não é só, aqui nós estamos ouvindo, mas nós vamos precisar conquistar esse espaço que nós perdemos, que é o silêncio mental. E já sabemos o que é esse silêncio mental. Então, isso já vai te dar uma qualidade de vida muito melhor. Muito melhor. Você vai chegar finalzinho da noite, você vai ver que você rendeu muito mais e que você não está tão cansado como em outros tempos, por conta desse movimento constante. Então, lembra, estar em silêncio, estar em repouso, não é ficar inativo, é dar uma direção. Pensa você na cozinha fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Agora, pensa você na cozinha apenas cortando tomate. Você conseguiu visualizar? Você viu o movimento de loucura tentando fazer? Vai queimar o arroz, vai queimar o macarrão, a roupa da máquina não vai nada funcionar. Então, a gente precisa dar direção àquilo que nós estamos fazendo. E isso é uma forma de educar o nosso pensamento.
E isso já vai dar muito melhor uma qualidade de vida. A meditação é refletir sobre um ponto. Se eu pegar uma mensagem aqui e eu ficar aqui pensando em cada frase que Emmanuel nos trouxe, isso é uma meditação. Visualização, eu paro aqui, me vejo no mar, caminhando na praia, isso é uma visualização. Então a meditação, ela parte de uma reflexão. Aqui a gente chama no estar presente no que você está fazendo. No estar presente. Então é um exercício para a concentração da meditação. Então, tia, eu não consigo. Mas não consegue porque você nunca começou. Então hoje nós somos pessoas tão imediatistas, porque apesar de nós termos vivido aquele período que você tinha que ligar para telefonista para pedir uma ligação para fazer o interurbano, ou tínhamos que ir lá na antiga Telamazon e ficar ali em pé naquele orelhão, mas parece que a gente esqueceu de tudo isso. E quando na sexta-feira ou no sábado o cidadão dizia cenas do próximo capítulo, tu só ia poder assistir na segunda-feira e pronto, tu não ia saber a sequência, né? Então nós vivemos essa época, mas hoje nós estamos meio imediatista. Então nós queremos as coisas resolvidas tudo muito rápido. A gente quer tomar uma medicação e que pronto, já esteja melhorzinho. Ou faça um exercício e pronto, já aprendi todo, não preciso mais exercitar. Nós estamos há milênios perdidos e queremos resolver em um momento. Então não dá, é uma questão de exercício. Eu preciso reconquistar o que eu perdi. Ficou claro isso? Então entendemos quando ele fala que o espírito nunca está inativo, tá? Eu abri aqui um parênteses para que a gente pudesse pensar dessa forma. No sono, o espírito recobra um pouco de sua liberdade. Quando nós estamos num corpo físico, nós estamos limitados a quantos sentidos? 5 sentidos. A gente consegue, de repente, nos comunicarmos pelo pensamento? Não. Nós conseguimos, de repente, fazer uma volitação? Não. Nós estamos aprisionados. A gente consegue acionar a nossa consciência espiritual? Não. Nós estamos limitados a uma personalidade e a 5 sentidos. Então, por isso é que ele diz que nós estamos aprisionados em um corpo físico. Então, eu estou limitada a 5 sentidos e eu estou limitada a essa personalidade dessa encarnação apenas. Eu só sei dessa encarnação. Eu não tenho a minha consciência espiritual, tá? Então, logo eu estou aprisionada ao corpo físico, limitada ao corpo físico. No momento do sono, eu consigo parcialmente ter um pouco mais de liberdade espiritual. É aquilo que eles vão chamar de recreio, né? É o momento do recreio para nós, espíritos que somos. Tia, isso é para todo mundo? Não, porque infelizmente, quanto mais materializado é a nossa vida, mais preso ao corpo nós estamos. Então, a gente, no momento do sono, muitas vezes a gente sai do corpo, mas não sai do quarto. Fica ali mesmo, dentro do quarto, dentro da casa. Às vezes vai encontrar com espíritos perversos ou maledicentes, dependendo da condição de cada um. Entendeu? E ele diz, então, por isso que ele fala, um pouco de sua liberdade e se corresponde com os que lhes são o quê? Caros, quer neste mundo, quer em outros mundos. Então, tia, quer dizer que um espírito está aqui, ele pode um outro planeta visitar? Aí ainda há pouco eu falei, quanto mais materializado o espírito, ele não sai nem do quarto. Imagina ir para um outro planeta. Então, obviamente, para fazer um movimento desse, a gente está falando de um espírito aí, de uma hierarquia diferenciada, tá bom? Então, quando os espíritos falam, eles falam que, olha, o correto é esse. Se não faz, uma exceção por condição do espírito, mas o correto seria esse aqui, ok? Mas como o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu. Porque a pergunta era, por que nem sempre nos lembramos dos sonhos? Aqui já está a resposta. O corpo é matéria pesada, grosseira,
dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu. Então, vamos lá. Quando eu durmo, eu deixo o corpo sobre a cama e logo o cérebro ficou aonde? Na cama. Com toda a função cerebral, todo o encéfalo ficou lá. Memória, aprendizado, tudo ficou. Isso tudo faz parte da máquina cerebral. Eu fui espírito, então toda a experiência que eu vivi foi em espírito. Quando eu, espírito, volto para o corpo físico, a máquina cerebral não viveu a experiência do espírito. Logo, ela não consegue decodificar o que eu, espírito, vivi. Duas coisas separadas. Corpo físico, máquina cerebral. A memória está no cérebro. Ele viveu essa experiência do espírito? Não. O espírito foi sem cérebro. Sem corpo físico. Quando o espírito volta para o corpo, a máquina cerebral não consegue decodificar o que o espírito viveu. Tia, isso é uma regra para todos os espíritos? Aí vamos pegar. Quanto mais evoluído o espírito, menos a matéria tem influência sobre o espírito. Então, se nós pegarmos, vamos pegar logo o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava encarnado, estava no corpo, mas a matéria tinha alguma influência sobre ele? Não tinha. Não tinha. Então, tanto é que o nosso Senhor Jesus, apesar do corpo ter passado 9 meses sendo gerado, ele, espírito, não estava aprisionado ao corpo. Não houve estado de torpor para Jesus. Porque o estado de torpor é para justamente nós esquecermos do nosso passado. De um passado doloroso. Entende? Por isso é que nós vamos ver na obra Boa Nova, logo no primeiro capítulo, primeiro e segundo, o encontro dele com João Batista, os dois pequenos. E ele já direcionando o trabalho de João Batista. Criança. Então, no livro Boa Nova vai mostrar o trabalho de Jesus na infância. A mãe se assustou, uma vez ele trouxe um malfeitor, que o pessoal tinha pavor dele. Jesus trouxe ele, Jesus conversou com ele, Jesus criança, pegou nas mãos e trouxe esse malfeitor para dentro de casa para tomar uma refeição. A mãe ficou assustada. Está lá na obra Boa Nova. Então ele não teve infância, não foi necessário, porque ele é um espírito crístico. Mas foi o único, tá? Então, hoje nós começamos a identificar isso, que a gente vê criança de 2 anos, eu vi uma de 1 ano e 8 meses tocando piano. 1 ano e 8 meses. Você vê criança hoje de 9 meses, 7 meses, repetindo palavras. Eu vi um que o paizinho dizia, eu te amo, ele disse, te amo. O pai tomou um susto. Porque era meses. Então, o que a gente também aprende de espiritismo? À medida que o ser vai evoluindo, o menor tempo, cada vez menor, da infância. Então, nós que temos mais de 50 anos, vivemos aquele período que a criança nascia e passava semana de olhinhos fechados. Vocês já observaram que as crianças nascem hoje já olhando para a máquina para tirar foto? E tem algumas que até dão um sorriso. No ultrassom já tira foto, mas olha o nível, as crianças já nascem com os olhinhos abertos, segurando o pescoço. Então, você consegue perceber a evolução orgânica também, do processo do organismo? Isso é evolução, não é verdade? Então ele diz, como o corpo é matéria pesada e grosseira, entenderam isso aqui? Entenderam por que não lembra? Ficou claro isso? Então ele diz, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu. Entendeu? Porque quando eu durmo, quem que dorme? O corpo físico, a matéria. E a matéria, ela tem a sua máquina
cerebral, o seu encéfalo, tá tudo lá bonitinho. Quem é que vai viver a experiência? O espírito, obviamente acompanhado do seu corpo perispiritual. Então, tudo que ele vai viver é ele espírito. Quando ele volta para o corpo, ele espírito volta, mas o cérebro não consegue. É como se um falasse alemão e o outro português. E aí ele diz que pensar da significação atribuída aos sonhos. Então, fulano sonhou com a cobra, alguém vai atribuir. Isso é o quê? Traição. Você vai viver uma traição, te prepara. Sonhar com cobra. Então, isso é o quê? É dar um significado, né? Atribuir um significado a um determinado sonho. E Kardec quer dizer, o que pensar disso? O povo que na época jogava, tinha o jogo do bicho. Ia dizer, sonhei com isso, vai dar isso. Aí a pessoa jogava, né? Que eram vários animais, né? Então, vamos ver. O que pensar da significação atribuída aos sonhos? E aqui vai vir um pouco da resposta do que a Osa quer. Os sonhos não são verdadeiros como o entendem certos adivinhos. De modo que é absurdo acreditar-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. São verdadeiros no sentido de apresentarem imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não guardam nenhuma relação. Então, imagens reais, apresentou a imagem real para quem? Para o espírito. Foi para o encéfalo? Não. Foi para o espírito. Não guardam nenhuma relação com o que se passa na vida corpórea. São também, como já dissemos, uma recordação. Finalmente, podem ser um pressentimento do futuro, permitido por Deus, ou a visão do que ocorre nesse momento em outro lugar para onde a alma se transporta. Então, vamos dizer que eu durmo, o corpo físico fica, a alma me transporto para um determinado local, onde ali eu vou ver uma natureza, imagem ou situações. Quando eu volto para o corpo, a máquina cerebral consegue decodificar detalhadamente? Não, e eu vou criar símbolos em torno daquilo que é uma lembrança confusa. Por exemplo, na própria obra de André Luiz, uma das obras, não me recordo qual, tem um caso de uma senhora que no momento do sono, a mãezinha dela vem visitá-la e diz: minha filha, se prepare, você vai passar por muitas decepções e traições. Então, quando ela acordou, ela não lembrou que a mãe dela esteve ali, ela não lembrou do que a mãe dela falou, mas ela trazia uma imagem dentro dela. Sonhei com uma cobra enorme querendo me morder. Vixe, vem traição aí. Então, a palavra traição foi que ficou e ela transformou essa palavra num símbolo, numa crença dela, que era o quê? Traição era símbolo de uma cobra. Conforme a crença da criatura. A cobra não tem culpa disso. É a crença dela. É a crença que ela carrega, entendeu? Então, já dissemos uma recordação. Finalmente, podem ser um pressentimento do futuro, permitido por Deus, estou repetindo, ou a visão do que ocorre nesse momento em outro lugar para onde a alma se transporta. Não tendes inúmeros exemplos de pessoas que aparecem em sonho a parentes e amigos, a fim de avisá-los do que a elas está acontecendo? Então, vamos supor que eu esteja aqui passando por uma situação muito difícil, dolorosa. E no momento, à noite, no sono, eu vou até a casa da Claudinha e converso com ela espírito. Eu, espírito, converso com ela espírito no momento. E as duas estão encarnadas.
E eu digo a Claudinha, eu estou numa situação tão difícil, Claudinha, tu não tem noção. E aí eu volto para o meu corpo, a Claudinha volta para o corpo dela, ela não vai lembrar desse encontro, mas ela vai carregar uma intuição. E não vou ligar para a Conceição. Então, possa ser que eu, ao decorrer da noite, tenha pedido socorro dela. Entendeu? Nós somos espíritos também. Tá? Isso está lá também no livro dos médiuns. Um caso do fruteiro que vai visitar uma cliente dele, uma senhora. E os dois estão encarnados. Só que ela é médium. Então, e ela estava acordada no momento que ele adentrou no quarto dela. Ela primeiro tomou um susto, né? Mas ela percebeu que ele estava em espírito. Está lá no livro dos médiuns. Que são essas aparições, senão as almas? Então, alma é quem? Espírito encarnado ou desencarnado? Encarnado, tá? O Kardec, de uma forma pedagógica, ele dá o termo. A alma é o espírito encarnado. Espírito é o ser que já está desencarnado. Então, quando ele falar em alma, ele está falando em alguém que ainda permanece no corpo físico, tá bom? Por isso é que ele diz, não tendes, então, inúmeros exemplos, né? A fim de avisá-los do que elas está acontecendo. Que são essas aparições, senão as almas ou os espíritos dessas pessoas que vêm comunicar-se com os vossos? Quando tendes certeza de que aquilo que vistes realmente aconteceu, não fica provado que a imaginação nada teve a ver com a ocorrência, sobretudo se o que observastes não passava pela vossa mente quando em vigília? Então, de repente, a Claudinha nem lembrava de mim, fazia meses que a gente não se via, ela não pensou em mim, não me ligou, nada num dia antes. E de repente, no dia seguinte, ela acorda com essa ideia. Então, não pode dizer que é fruto da imaginação dela, porque ela não estava pensando em mim, ela tinha até esquecido de mim. Fazia muito tempo que a gente não se comunicava. E de repente ela me amanhece um dia com uma ideia fixa na cabeça de ligar para a Conceição. E quando ela liga, ela percebe que a Conceição realmente estava precisando conversar com ela. Então isso comprova. 405. Muitas vezes vemos em sonho coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. A que se deve atribuir a isso, né? Mas eu sonhei com aquilo e nem aconteceu. O que se deve atribuir? Resposta. Podem cumprir-se apenas para o espírito. Ou seja, o espírito viu aquilo que desejava e foi buscá-lo. Convém não esquecer que, durante o sono, a alma, espírito encarnado, está mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente das ideias terrenas. O resultado disso é que as preocupações da vigília, ou seja, de quando eu estou acordado, podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. É a isto que se pode chamar realmente de efeito da imaginação. Quando uma ideia nos preocupa fortemente e a ela ligamos tudo o que vemos. Entendeu? Então aqui ele está dizendo, se você carrega uma vontade, um ideal ou um medo em relação a algo, você vai em espírito e tudo que você vê, você aciona aquelas suas crenças, aquela sua vontade, aquele seu desejo, aquele seu medo, aquele seu pavor. Então, e aí ele usou um termo legal, isso daí nada mais é do que a imaginação. Então, quando a gente fala em sonhos, a gente tem que ter muito critério. Largarmos essa mania que temos de querer dar diagnóstico ou interpretar sonhos de todo mundo, de todos, inclusive o nosso. Então, pode ser da imaginação? Pode.
Pode ser lembrança? Também pode. Mas eu não posso rotular nada. É por isso que eu gosto do professor Denizar, tudo ele dizer assim, teremos que observar. Isso é ciência. A ciência, ela não bate o martelo no primeiro momento. Ela precisa comprovar, ela precisa anotar, ela precisa comparar. E nós estamos lidando com uma ciência, né? A ciência espírita. Então, se você... eu sonho demais, então vou começar a anotar meus sonhos. Vou começar a anotar, vou separar um caderninho dos sonhos. Sonhei hoje isso. Sonhei hoje isso. E vou começar a verificar se em algum momento... Isso é uma pesquisa. Nós temos que fazer uma autopesquisa. Para eu verificar se em algum momento bate com aquilo que eu estou vivendo. Se não bate, meu irmão, esses sonhos estão muito parecidos. Isso aqui parece muito com o que vai com os meus desejos ou com os meus medos. Então, vamos supor que você tenha um filho adotivo, tá? E o seu maior medo é perder esse filho. De repente, em algum momento, aparecer mãe ou pai. Então, há uma probabilidade de você estar sempre sonhando com isso. Mas por conta do medo que você carrega. E não necessariamente porque você foi no mundo espiritual e alguém falou que vai aparecer alguém que vai levar o menino. Entendeu? Ficou claro isso? O que a gente vai chamar de os profetas, nós vamos chamar de médiuns. Então, ali eram profecias. Ele vai falar mais aqui na frente. Tá? São profecias. O João, o evangelista, ele escreveu todo o Apocalipse pautado em sonhos. Agora, olha o nível. Né? O propósito era servir a humanidade. 406. Quando vemos em sonho pessoas vivas, então pode ver pessoas vivas, lembra que nós estávamos falando? Que conhecemos perfeitamente praticarem atos de que absolutamente não cogitam. Não é por efeito de imaginação? Então, de repente, eu aqui vou pegar a Claudinha de novo. A Claudinha é tímida, tá? Mas eu vejo a Claudinha no mundo espiritual dando palestra. Eu digo, mas como pode? A Claudinha é uma pessoa super tímida e eu, no sonho, encontro ela dando palestra. É a pergunta: quando vemos em sonho pessoas vivas que conhecemos perfeitamente praticarem atos que absolutamente não cogitam, não é puro efeito da imaginação? Vamos ver a resposta? Os espíritos já começam com uma pergunta: de que absolutamente não cogitam? É quase assim: Conceição, tu conhece o mundo íntimo da Claudinha? Tu conhece a realidade espiritual da Claudinha? Entendeste? Então, assim, ele pergunta: de que absolutamente não cogitam? Que sabes a tal respeito? O que tu sabes da Claudinha? Tu conhece a personalidade, Claudinha, mas o espírito, Claudinha, você não conhece. Então, às vezes, nós estamos limitados numa situação, mas em espírito a gente, né? Por exemplo, às vezes uma pessoa super contida, uma coisa é você ser contida, outra coisa é você ser evangelizado. Então, quando você está encarnado, você está bem contido ali na vida do cotidiano, né? Mas quando você sai do corpo, você libera geral. E aí, de repente, meu Deus, não é, fulano é tão contida, a palavra é essa, contida, mas isso não é a realidade. Então, vamos lá, por isso eu te pergunto: que sabes a tal respeito? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como o teu pode visitar os deles, e nem sempre sabes aquilo em que eles pensam. Além disso, muitas vezes atribuís, de acordo com o que desejais, a pessoas que conheceis o que se passou ou se passa em outras existências. E ainda tem mais esse ponto, né? Porque às vezes aquilo você, nessa existência é uma coisa, mas em outra existência é outra. Então vamos dizer que eu conheço a Claudinha de uma outra existência, que ela era uma bailarina espetacular, né?
E de repente lá está eu sonhando com a Claudinha bailarina. Não necessariamente aquilo ela está fazendo naquele momento, mas eu estou acionando a Claudinha que eu conheci lá em 1700 e pouco. Entendeu? Então, vê como é complexo você querer enquadrar um sonho? Pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo. Por isso que a gente tem que pesquisar. Ai, quando você sonho muito, começa a anotar. Para verificar se em algum momento isso faz um encontro. 407 e a última, tá bom? É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? É necessário o sono completo para eu, espírito, me desligar? Resposta: não. Quando começa a fazer isso aqui, a hora que o olho vai, que a cabeça vai, né, Marcos? O espírito já emancipou. E quem é que aprende? Quem é que aprende? É o corpo ou é a alma? É a alma. Se ela não está aqui, o cérebro não vai fazer isso sozinho. Então é por isso que a gente tem muito cuidado. Por exemplo, você vem para um estudo desse, aí te dá um sono e você dorme o estudo inteiro. Aí você sai por aquela porta, volta para casa e vai dormir 1h da manhã, sem sono, assistindo tudo que é série. Isso não é estranho? Mas por que me dá sono só lá? Então, quase sempre nós estamos sobre hipnose. O que é isso? Muitas vezes o espírito está lá fora, às vezes é um obsessor, vou chamar obsessor, mas o espírito... E ele de lá, ele não entra algumas vezes e ele consegue criar uma certa hipnose contigo que tu apaga. Por quê? Porque quanto mais ignorante, melhor marionete. Então, eles não querem que você aprenda. É por isso que eu fico muito atenta. Eu estou aqui, meu olhão está só correndo. Eu dou, bato palma, chamo pelo nome. Porque eu sabendo dessa informação, eu não vou ficar calada. Eu estou aqui na condição de facilitadora, né? Então, se eu puder facilitar para vocês e complicar para eles, a gente vai fazer esse trabalho. Mas isso também exige da gente uma atenção, né? Uma disciplina, porque a gente se entrega a isso. Então, tem que estar... Se o sono está quando levanta, vai lavar o rosto, fica em pé, te belisca, faz alguma coisa para você sair desse torpor, que é uma hipnose mesmo. Justamente para nós não aprender. Então, a gente vê muito isso em palestra pública, né? Em estudos. É impressionante. A pessoa levanta, está conversando, passou um sono. É só no momento. Tá? Então, ele diz, é necessário o sono completo? Não. O espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Entorpeceu, já foi. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de repouso que o corpo lhe oferece, desde que haja uma prostração das forças vitais. O espírito se desprende. Quanto mais fraco o corpo, mais livre se torna o espírito. Então, imagina a pessoa que já está no processo da desencarnação, do desenlace, aquele corpo já frágil. Ali o espírito escapa várias vezes. Ele vai e volta, porque já está muito, né? A vitalidade do organismo já está bem menor. Então ele emancipa mais e mais ainda. Vamos ver esse comentário do professor para finalizar? É assim que a sonolência ou o simples entorpecimento dos sentidos muitas vezes apresenta as mesmas imagens que vemos em sonho, né? Aquela coisa assim, rapidamente você... Que bom, gente. Tá vendo como é gostoso estudar? Ouvir vozes, quando você está se desligando, você escuta um pedido. Eu me lembro, eu era adolescente, eu estava nesse processo e eu vi alto, bom tom. Tu nem precisa perguntar se eu saí correndo, né? Acende uma vela para mim.
Eu devia ter, acho que uns 17 anos. Eu abri do quarto, o que é isso? Aí eu não era espírita, né? Então algumas pessoas, não, tem que acender lá no cemitério. Cemitério para acender vela? Entende isso? Então são coisas que acontecem. É a próxima pergunta, né? Que é o momento que você está no desenlace mesmo. E obviamente nós sabemos que ninguém está sozinho. Quando o professor Denizar está na Revista Espírita de 1800 e acredito que é de 59, quando ele começou a pesquisa, foi entregue para o senhor Denizar 50 livros, 50 cadernos, contendo perguntas e respostas já. Porque o professor Denizar, quando ele começou a pesquisa, já existiam outros grupos pesquisando, fazendo as mesas girantes, fazendo perguntas e indagações, e pessoas inteligentes. O espiritismo ele surgiu no núcleo da intelectualidade, em Paris. Então, muita gente já vinha fazendo pesquisa. Então, foi dado a Kardec 50 cadernos com perguntas e respostas dadas pelos espíritos. Ele distribuiu por temas, separou por temas, elaborou melhores perguntas, porque ele era pedagogo, ele era professor de gramática, ele era professor de anatomia. Há uma ideia que ele fez, inclusive, medicina, mas não exerceu. Dava aula de astronomia, de anatomia, de química, de física. Ele era um homem muito inteligente. Então, e já tinha alguns livros publicados, ele como Luiz Arrivaio. Então, ele sabia escrever muito bem. Então, ele elaborou e, obviamente, fez outras perguntas. Mas Kardec fazia muito assim. Ele pegava a mesma pergunta e direcionava para outros médiuns e para outros grupos. Na soma, Kardec usou mais de 1000 médiuns. 1000 médiuns. Porque era uma ciência, então ele precisava contabilizar, comparar, pesquisar, aprofundar. Por isso que é uma ciência, porque ele fez tudo pautado dentro do critério de uma ciência. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Vamos pegar esse princípio, que o espírito está sempre em atividade, e o pensamento, ele é um atributo do espírito. Então, o espírito está sempre em atividade. Então, partindo desse princípio, existe em algum momento eu ficar sem pensar absolutamente nada? Entende isso? Então, tia, e o que seria então esse silêncio mental que a espiritualidade tanto nos fala? O que eles dizem? Nós vamos adentrar em zonas difíceis. Permaneçam em oração. Então, o silêncio mental é o exercício de pensar uma única coisa. É uma concentração direcionada para um mesmo ponto. Então, quando a gente fala em silêncio, muitas vezes o nosso grau de estresse emocional é resultado desse pensamento excitado. Então, nós vivemos sem ter consciência da nossa realidade, do que pensamos, inclusive. Não é que a gente realmente, eu acabo pensando 1000 coisas ao mesmo tempo? Tenta estar presente no que você está fazendo. Refletir sobre um ponto. Se eu pegar uma mensagem aqui e eu ficar aqui pensando em cada frase que Emmanuel nos trouxe, isso é uma meditação. Visualização, eu paro aqui e me vejo no mar, caminhando na praia, isso é uma visualização. Quanto mais materializado é a nossa vida, mais preso ao corpo nós estamos. Então, a gente, no momento do sono, muitas vezes a gente sai do corpo, mas não sai do quarto. Às vezes vai encontrar com espíritos perversos ou maledicentes, dependendo da condição de cada um. Quando eu durmo,
eu deixo o corpo sobre a cama. Eu fui espírito. Toda a experiência que eu vivi foi em espírito. Quando eu, espírito, volto para o corpo físico, a máquina cerebral não viveu a experiência do espírito. Logo, ela não consegue decodificar o que eu, espírito, vivi. Vamos dizer que eu durmo, o corpo físico fica, eu, alma, me transporto para um determinado local, onde ali eu vou ver uma natureza, imagem ou situações. Quando eu volto para o corpo, a máquina cerebral consegue decodificar detalhadamente? Não, e eu vou criar símbolos em torno daquilo que é uma lembrança confusa. Quando a gente fala em sonhos, a gente tem que ter muito critério. Largarmos essa mania que temos de querer dar diagnóstico ou interpretar sonhos de todo mundo, de todos, inclusive o nosso. Então, pode ser da imaginação? Pode. Pode ser lembrança? Também pode. Mas eu não posso rotular nada. É por isso que eu gosto do professor Denizar, tudo ele dizer assim, teremos que observar. Vê como é complexo você querer enquadrar um sonho? Pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo. Por isso é que a gente tem que pesquisar. Ai, quando você é um sonho muito, começa a anotar. Para verificar se em algum momento isso faz um encontro. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos aos amigos espirituais e ao nosso Mestre Jesus por mais uma oportunidade de estudo e de reflexão. Muito obrigada, Senhor, e agradecemos a todos vocês, amigos espirituais, que assim seja.